Oi gente, tudo bem? Aqui é Sandra Oz, sejam muito bem-vindos ao canal da Sexy Divã. Esse é mais um vídeo da série sobre disfunção sexual e hoje a gente vai falar sobre o transtorno de excitação sexual. Não é raro encontrar mulheres que dizem ter dificuldade em se excitar antes ou durante uma relação sexual. Às vezes, essa dificuldade pode ser caracterizada como transtorno de excitação sexual. Mas antes da gente falar sobre o transtorno, é interessante entender o que é e como acontece o processo de excitação. Então, se você ainda não viu, eu sugiro que você dê uma olhada no vídeo aqui no canal intitulado Disfunção Sexual Parte 2, porque nesse vídeo eu explico detalhadamente o que acontece com o corpo durante a excitação sexual. Bom, só para lembrar o que já foi dito em relação à excitação, eu vou fazer um pequeno resumo. A excitação faz parte de um ciclo composto de 4 fases: o desejo, a excitação, o orgasmo e a resolução. Esse ciclo é chamado de resposta sexual, que nada mais é do que o ato sexual em si. Na primeira fase da resposta sexual, a pessoa começa a ter o desejo de ter uma atividade sexual através de estímulos. Esses estímulos podem ser um abraço mais apertado, uma palavra, uma carícia, um vídeo, uma imagem, enfim. Esses estímulos são captados por certas regiões do cérebro e, se eles forem considerados positivos, o cérebro vai ordenar a produção de substâncias químicas que vão desencadear o processo de excitação. Durante a excitação, as transformações físicas começam a aparecer. E quais são essas transformações no corpo da mulher? Bom, tem 2 modificações no corpo da mulher que são muito importantes. A primeira é aquele inchaço inicial dos órgãos genitais, que a gente chama de congestão. E a segunda modificação muito importante é a lubrificação. Mas além da congestão e da lubrificação, outras modificações acontecem no corpo da mulher durante a excitação. Por exemplo, os grandes lábios tornam-se achatados, afilados e se abrem para os lados, o que permite que a entrada da vagina fique livre. Os pequenos lábios aumentam de 2 a 3 vezes de diâmetro e mudam de cor, passando do rosa ao vermelho vivo. O clitóris aumenta de tamanho, a vagina muda de cor, tornando-se vermelha escura e aumenta de tamanho. O útero é empurrado ligeiramente para cima e aumenta de tamanho. Há um entumecimento e um ligeiro aumento de tamanho geral das mamas e os mamilos tornam-se eretos. Além de todas essas modificações, ainda ocorre durante o processo da excitação a taquicardia, o aumento da frequência respiratória, o aumento da pressão sanguínea, uma tensão muscular generalizada, um calor generalizado e rubor. Em uma mulher que goza de perfeito estado de saúde sexual, essas são as modificações físicas durante a excitação. Todas essas modificações são importantes, principalmente a lubrificação e as alterações que ocorrem na vagina, porque elas preparam o corpo da mulher para receber o pênis e para induzi-la à próxima fase da resposta sexual, que é o orgasmo. Porém, algumas vezes, esse mecanismo da excitação pode ser prejudicado por algum motivo, provocando uma disfunção sexual. E o que é uma disfunção sexual? Uma disfunção sexual é um transtorno que, de modo geral, se caracteriza por uma perturbação clinicamente significativa, e a gente vai ver isso daqui a pouco, na capacidade de uma pessoa responder sexualmente ou experimentar prazer sexual. Existem várias disfunções sexuais e, de modo geral, as disfunções sexuais estão associadas a cada fase da resposta sexual. Por exemplo, na fase do desejo, uma das disfunções sexuais é o desejo sexual hipoativo. Na fase da excitação, uma das disfunções sexuais é o transtorno de excitação sexual. Na fase do orgasmo, uma das disfunções sexuais é a anorgasmia. Então, existem várias disfunções sexuais que estão associadas a cada fase da resposta sexual. Na fase da excitação, uma das disfunções sexuais é o transtorno de excitação sexual. E o que é esse transtorno? Bom, a gente falou agora há pouco sobre as modificações físicas que ocorrem durante a excitação. E a gente falou que no corpo da mulher
Duas modificações muito importantes eram a lubrificação e a congestão, que é aquele inchaço inicial dos órgãos genitais. Bom, durante o transtorno de excitação sexual, o que acontece é uma incapacidade persistente e recorrente que a mulher tem de adquirir e de manter a lubrificação e a congestão que sejam suficientemente adequadas para a mulher manter a relação sexual até o fim. Isso quer dizer que a mulher não consegue ter aquele inchaço na vulva que deixa ela muito excitada e nem consegue ter lubrificação suficiente para que ela tenha uma relação sexual até o fim. Mas como é que esse transtorno se manifesta? Bom, basicamente o transtorno de excitação sexual se manifesta de duas maneiras. Bom, tem o transtorno de excitação sexual subjetivo e o transtorno de excitação sexual genital. No transtorno de excitação sexual subjetivo, a mulher não se sente mentalmente e nem emocionalmente excitada com nenhum tipo de estímulo genital ou não genital. Por exemplo, abraçar, beijar, estímulo físico, apesar dela ter uma resposta genital. Por exemplo, a mulher pode ter, depois de um estímulo, a congestão, que é aquele inchaço inicial que a gente falou. Mas apesar dela ter essa resposta física, dela ter a congestão, ela não se sente nem mental, nem emocionalmente excitada. Já no transtorno de excitação sexual genital, a estimulação que não envolve os órgãos genitais, como assistir um vídeo erótico, por exemplo, faz com que a mulher se sinta emocionalmente excitada, né? Que é a excitação subjetiva que a gente falou agora há pouco. Porém, quando o estímulo envolve os órgãos genitais, a mulher não tem nenhuma resposta física. Isso quer dizer que mesmo que a mulher seja estimulada na área genital, nos órgãos genitais, ela não vai sentir a congestão que a gente falou agora há pouco. Ela não vai ter aquela palpitação, aquele formigamento, e muitas vezes ela não vai ter nem lubrificação. Isso faz com que a mulher não sinta prazer. Algumas vezes ela pode até ter a congestão, mas ela nem se dá conta. E qual é a causa do transtorno de excitação sexual? Bom, o grande desafio do diagnóstico de uma disfunção sexual é determinar a causa das dificuldades sexuais da pessoa. Isso porque existem inúmeros fatores que podem ser relevantes para a determinação da causa e que podem contribuir em maior ou menor grau para a disfunção sexual. No caso do transtorno de excitação sexual, vários fatores devem ser considerados porque eles podem estar associados com essa disfunção. Esses fatores são os fatores relacionados ao parceiro, os fatores associados à relação, os fatores relacionados à vulnerabilidade da mulher e os fatores médicos. Então agora a gente vai ver como esses fatores podem estar associados a problemas de excitação sexual. Os fatores relacionados ao parceiro normalmente se referem ao estado geral de saúde e a problemas sexuais masculinos que podem ter um impacto significativo na capacidade de excitação da mulher. Homens, por exemplo, que têm problemas cardiovasculares ou disfunção erétil, pode provocar na mulher uma dificuldade de se sentir excitada. Fatores associados ao relacionamento também podem interferir na capacidade de excitação da mulher. Esses fatores normalmente são uma comunicação inadequada entre o casal, quer dizer, o casal quase nunca conversa sobre sexo, por exemplo, falta de confiança da parte da mulher, sentimentos negativos em relação ao seu parceiro. É possível que a mulher sinta menos atração pelo parceiro do que sentia no início do relacionamento. Problemas de violência física ou emocional, pode haver também uma estimulação inadequada por parte do parceiro e também um ambiente inadequado para a atividade sexual pode contribuir para dificuldades de excitação sexual. Os fatores relacionados à vulnerabilidade da mulher são vários, mas normalmente o que a gente cita como sendo mais impactante na capacidade de excitação da mulher são os fatores relacionados à religião, à cultura e à educação, os fatores relacionados à autoimagem da mulher, os fatores relacionados à maternidade e os fatores relacionados à menopausa. E como é que fatores culturais, religiosos e educação podem interferir na capacidade de excitação sexual da mulher?
Bom, muitas mulheres simplesmente não têm educação sexual. Algumas mulheres podem ter uma educação sexual distorcida. Outras mulheres podem ter uma educação sexual restritiva, que é baseada em preceitos religiosos e morais que incutem na mulher a ideia de que sexo é algo sujo ou é pecado. E isso tudo faz com que a mulher fique vulnerável ao desenvolvimento de disfunções sexuais. A autoimagem é um outro fator que está relacionado com a vulnerabilidade da mulher. A autoimagem é o que a pessoa vê de si própria. Isso inclui a forma, o tamanho e as proporções do corpo. Não significa apenas a aparência física, mas também a integridade corporal, a percepção do corpo intacto, completo e funcionando de forma inteira. Mulheres que têm o corpo mutilado, como por exemplo, mulheres que sofreram mastectomia, mulheres com colostomia, mulheres que fazem tratamento prolongado com corticosteroide que ganham peso, são exemplos de casos de mulheres que podem ter a autoimagem prejudicada e desenvolverem problemas sexuais, como por exemplo a dificuldade de se sentirem excitadas. A maternidade também é um fator importante que pode ter um impacto significativo na vida sexual da mulher. As alterações hormonais que ocorrem durante a gravidez e após o parto podem sim afetar a capacidade de excitação sexual da mulher. A idade e a menopausa também têm um grande impacto na resposta sexual da mulher. A diminuição do estrogênio e da progesterona, que são os hormônios sexuais femininos, causa modificações significativas nos órgãos genitais internos e externos da mulher. Uma modificação importante é a atrofia vaginal. Nesse caso, o revestimento interno da vagina se torna mais fino, mais seco e menos elástico. Além da atrofia vaginal, a mulher também pode sentir irritação, ardência e dor na hora da penetração. Esses sintomas fazem com que a mulher tenha dificuldade em se excitar sexualmente. Bom, todos esses fatores são específicos de cada mulher e afetam a sexualidade da mulher de maneiras diferentes. Os fatores médicos que podem explicar a falta de excitação sexual na mulher normalmente estão associados a doenças e infecções na vagina e a doenças crônicas, como por exemplo a artrite e doenças inflamatórias do intestino. O uso de medicamentos, como por exemplo alguns antidepressivos e tratamentos quimioterápicos, também podem afetar a capacidade de excitação sexual da mulher. E finalmente o uso de drogas, o uso de álcool, que afetam diretamente a resposta sexual, também podem causar dificuldades de excitação sexual na mulher. A gente falou agora há pouco sobre a falta de estimulação adequada da parte do parceiro. Mas a falta de informação sobre sexualidade e o não conhecimento do próprio corpo também podem contribuir para que a mulher não consiga adquirir e manter a excitação durante o ato sexual. Além de todos esses fatores que a gente citou, fatores psicológicos como depressão e ansiedade também podem explicar a falta de excitação sexual na mulher. Como a gente acabou de ver, existem vários fatores que podem contribuir para o desenvolvimento de problemas relacionados com a excitação sexual. Mas todas as mulheres que têm problemas de excitação sexual têm o transtorno de excitação sexual? Não. Isso porque, para que uma mulher seja diagnosticada com o transtorno de excitação sexual, ela precisa respeitar alguns critérios. E quais são esses critérios? Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é um guia que todos os médicos usam, para que a mulher seja diagnosticada com transtorno de excitação sexual, é necessário que ela respeite pelo menos 3 dos seguintes sintomas: falta de interesse em sexo, pouco ou nenhum pensamento sexual, falta de receptividade a convites sexuais e ausência de iniciativa para atividade sexual, falta de prazer durante a atividade sexual, falta de desejo responsivo e disparadores eróticos e sinais físicos de excitação sexual reduzidos. Então, para que a mulher seja diagnosticada com o transtorno de excitação sexual,
A mulher tem que apresentar pelo menos 3 desses 6 sintomas. Esses sintomas têm que persistir por um período de aproximadamente 6 meses e esses sintomas devem causar sofrimento clinicamente significativo para a mulher. Além desses critérios, o médico tem que ter certeza que os problemas de excitação sexual não estão relacionados com os fatores que a gente viu agora há pouco. Então, durante a consulta, o médico vai investigar se a mulher tem problemas com o parceiro, problemas de relação, ele vai investigar que tipo de educação a mulher teve, que tipo de religião ela pratica, ele vai investigar se a mulher teve neném, se está na menopausa, ou se ela tem algum problema físico ou mental que possa contribuir, que possa justificar a falta de excitação sexual. Então, o médico acaba estabelecendo o diagnóstico por eliminação. Isso porque o transtorno de excitação sexual não se aplica aos casos em que a falta de excitação é atribuível inteiramente a outro transtorno mental. Digamos, por exemplo, uma mulher que tem depressão e que por conta dessa depressão ela não consegue se sentir excitada. Então, nesse caso, o médico não vai diagnosticar a mulher com transtorno de excitação sexual. Ele vai diagnosticá-la com um outro transtorno mental. O diagnóstico do transtorno de excitação sexual também não se aplica aos casos em que os sintomas sexuais são considerados quase que exclusivamente associados a outros fatores médicos. Mulheres, por exemplo, que apresentam problemas cardiovasculares, diabetes, problemas de tireoide e que por conta dessas doenças apresentam problemas de excitação sexual, não são diagnosticadas com transtorno de excitação sexual. E o diagnóstico do transtorno de excitação sexual também não deve ser aplicado quando a falta de excitação sexual da mulher pode ser explicada pelo uso de certas substâncias e medicamentos, por problemas graves no relacionamento e por falta de estimulação adequada. Isso tudo quer dizer que para que a mulher possa ser diagnosticada com o transtorno de excitação sexual, a dificuldade que ela tem em se excitar não pode estar associada a esses fatores que a gente acabou de ver, e essa dificuldade também não deve ser uma resposta a eventos da vida da mulher. Sendo assim, o médico elimina todas essas possibilidades e, se a mulher responde os critérios, o médico pode estabelecer o diagnóstico da disfunção sexual. É bem verdade que em vários contextos clínicos não é possível identificar a causa exata do problema sexual. Então é por isso que os médicos devem investigar com muita cautela todos os fatores que podem contribuir para o problema sexual antes dele diagnosticar a disfunção sexual. Isso é muito importante porque o tratamento aplicado será de acordo com o diagnóstico. O tratamento do transtorno de excitação sexual é muito complexo. Isso porque esse transtorno é uma disfunção sexual e toda disfunção sexual é considerada como transtorno mental. No Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, por exemplo, as disfunções sexuais são um capítulo à parte na seção 2. Na classificação estatística de doenças e problemas relacionados com a saúde, que é publicado pela Organização Mundial da Saúde, as disfunções sexuais estão codificadas no capítulo sobre transtornos mentais e comportamentais. Então, como por toda doença mental, o tratamento do transtorno de excitação sexual é sempre uma decisão clínica complexa que leva em consideração fatores como, por exemplo, a gravidade dos sintomas, a importância dos sintomas, como a presença de ideias suicidas, por exemplo, o sofrimento da mulher, o sofrimento mental da mulher, associado à falta de excitação, e riscos e benefícios do tratamento disponível. O tratamento do transtorno de excitação sexual é específico para cada mulher, segundo as causas e as necessidades de cada uma. Muitas vezes, os médicos encontram mulheres que não respeitam os critérios para o diagnóstico do transtorno de excitação sexual, mas que ainda assim precisam de tratamentos e cuidados. Quando os problemas de excitação sexual na mulher são de origem psicológica, por exemplo, quando a mulher tem problemas de ansiedade ou de depressão, um tratamento que é muito indicado é a psicoterapia. E a psicoterapia usa 2 técnicas que são muito conhecidas. Uma delas é a terapia cognitivo-comportamental
E a outra é a terapia cognitivo baseada na atenção plena. A terapia cognitivo-comportamental visa a identificar pensamentos negativos que atrapalham a interpretação dos eventos da vida e a substituir esses pensamentos por pensamentos mais realistas. E a terapia baseada na atenção plena ajuda a mulher a se concentrar no momento atual, o que facilita a observação das sensações corporais. Quando o problema de excitação sexual está relacionado com alguma doença, o tratamento e o controle da doença normalmente melhora ou elimina o problema de excitação sexual. E quando o problema de excitação sexual está relacionado com o uso de algum medicamento, como por exemplo antidepressivos, a troca do medicamento também pode ajudar a melhorar o problema de excitação sexual. Quando os problemas de excitação sexual estão associados ao relacionamento, algumas dicas podem ser úteis. A mulher pode, por exemplo, tentar reforçar a intimidade e a confiança no relacionamento do casal. Ela pode, por exemplo, melhorar a comunicação de modo geral, incluindo conversas abertas e francas sobre sexo. Nessas conversas, a mulher pode aproveitar para dizer ao companheiro o que estimula, quer dizer, o que excita ela, e aquilo também que não excita, que desestimula sexualmente. O casal deve investir nas preliminares que aumentam a intimidade e a excitação. O casal também pode experimentar diferentes tipos de estímulos, como vibradores e outros brinquedos eróticos ou vídeos. E o casal também pode praticar juntos atividades sem envolvimento sexual, como fazer compras, passear, praticar um esporte, cozinhar, fazer a faxina, por que não? Ou qualquer atividade que possa ajudar a aproximar o casal. Outras dicas também podem ser úteis para mulheres que têm problemas de excitação sexual. Uma delas é criar um ambiente propício para a atividade sexual. É claro que um ambiente propício pode variar de mulher para mulher, mas normalmente a gente fala em um ambiente seguro, quer dizer, livre de interrupções repentinas, e um ambiente acolhedor. Pode ser um ambiente decorado com luz de velas, com um pouco de música, meia luz, enfim, um ambiente que tenha todo um clima romântico. É importante também considerar o melhor momento do dia para o sexo. Algumas mulheres estão mais dispostas de manhã e outras mulheres estão mais dispostas à noite. O medo de engravidar ou de contrair uma infecção sexualmente transmissível atrapalha a concentração e acaba influenciando na capacidade de excitação sexual da mulher. Nesses casos, o uso da camisinha é fundamental, porque quando a mulher tem a sensação de que ela está praticando sexo seguro, ela se sente menos ansiosa e isso aumenta a capacidade de excitação. Quando a mulher não consegue atingir a fase da excitação por conta da estimulação inadequada do parceiro, ela pode ela mesma tentar guiar e orientar o parceiro em relação às suas próprias necessidades de estimulação genital ou não genital. E, finalmente, quando a mulher tem o conhecimento do seu próprio corpo, das suas zonas erógenas e de tudo aquilo que lhe proporciona prazer, ela tem muito mais chance de atingir, de manter a excitação necessária para que ela tenha uma relação sexual prazerosa. E isso era o que a gente tinha para falar sobre o transtorno de excitação sexual. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma maneira. Se você gostou, dá o seu like, compartilha, faz um comentário e se inscreve aqui no canal. E eu vou ficando por aqui, eu espero ver você nos próximos vídeos, por isso cuide-se bem e até a próxima.